Olá pessoal do podcast Revista Total Brasil. Hoje é um dia especial. Eu tenho dito isso muito, todos os programas são, mas hoje é o nosso primeiro mês de programa. E um mês extremamente bem sucedido, aonde já estamos chegando à casa de 2 milhões de visualizações com o projeto da Revista Total, isso só no Instagram, ok? Daqui a pouco somaremos aos números do nosso canal do YouTube. E para uma oportunidade como essa, para uma comemoração como essa, o Marcelo Mesquita disse: vamos chamar uma convidada especial. Nós teremos hoje a segunda mulher a participar do nosso podcast. É uma mulher que conhece todo o cenário estadual, muito do cenário nacional e tem dado muitas contribuições para o povo pernambucano. Estamos falando de Judite Botafogo, prefeita de Lagoa do Carro, uma das cidades mais prósperas da nossa Mata Norte pernambucana. Professora Judite Botafogo, é uma honra, fique sabendo disso, muito grande Obrigada. tê-la conosco. A sua gestão muitíssimo bem avaliada, mas o mais importante, o ser humano, a pessoa Judite Botafogo, tem sido uma grande referência, tem participado de grandes projetos e grandes missões do nosso estado. Eu tive a oportunidade de conversar com alguém com um lado humano acentuado e isso muito nos agrada. Por conta disso, nós vamos deixar um pouquinho hoje. Normalmente é o Marcelo Mesquita quem fala primeiro. Nós teremos a honra de lhe escutar. Seja muito bem-vinda ao podcast Revista Total Brasil. Muito obrigada, Luiz Barbosa. Um prazer enorme estar com vocês. Quero já começar agradecendo o convite. Não é? Me senti extremamente honrada de ter sido convidada pelo meu amigo Marcelo Mesquita, que faz um trabalho fantástico aí à frente da Revista Total, que já vai completando aí, acho que já completou, né, Marcelo, 2 décadas de informação, de divulgação, de levar, na verdade, essa comunicação impressa, que isso ainda me chama muito atenção, e na qualidade de professor eu gostaria de dizer que ainda sou daquelas de gostar de pegar o livro, de abrir o livro, de marcar o livro. Na era virtual, o material impresso, não é? Ele vai sendo, de certa forma, tendo menos leitura, menos visualização em decorrência da grande demanda, não é? E do alcance dos meios digitais. Mas a Revista Total, que é uma revista tanto digital quanto, na verdade, impressa, ela tem andado em muitas mãos, esse país inteiro e até fora dele, e eu sou uma leitora assídua da Revista Total. E quero agradecer a você, Marcelo, por esse grande empreendimento que é levar a comunicação, a palavra, a letra, o conhecimento para as mãos de tanta gente. E a você é um prazer conhecê-lo, Luiz, e dizer que estamos aqui para falar um pouco de nós, um pouco de Pernambuco, um pouco do país, um pouco das nossas vidas, que eu acho que é o que nos move, é aquilo que somos e o que pudemos fazer e o que conseguimos representar. Muito obrigado pelo convite. Marcelo Mesquita, você fez grandes referências. Preparamos isso para este mês de programa, esse mês de podcast. Uma pessoa que tem muito respeito, muita admiração pelo trabalho que é desenvolvido pela revista. Isso é importante, vindo de quem vem, não é só porque é professora não, viu? Qual é a importância de uma pessoa, não da prefeita, mas de uma pessoa como Judite Botafogo para o estado de Pernambuco? Olá, Luiz Barbosa, Judite Botafogo, uma das melhores prefeitas do Nordeste. É muito importante para Pernambuco ter uma política feita, uma prefeita feita Judite Botafogo, uma pessoa séria, honesta, de princípios, de valores irrenegociáveis, né, que faz um trabalho maravilhoso. Eu conheço Lagoa do Carro, faço trabalho lá há mais de 20 anos. E realmente eu fico encantado com o que o povo fala de Judite Botafogo. Então, por isso que a gente escolheu para ela estar aqui no dia de hoje, no primeiro programa do mês de julho, não é? É uma mulher que representa muito bem o estado de Pernambuco e que é uma das maiores tribunas do Brasil.
Sérgio Guerra, né? Quando estava vivo, quando ia chamar uma pessoa para falar mulher, né, do PSDB, era escolhido Judite Botafogo, não é? Bandada tua, Marcelo. E Sérgio Guerra, que é um exímio orador, né? Era um grande orador. Então, para mim é um motivo de alegria, é um privilégio ter a senhora aqui. Uma Muito serva obrigada. do Senhor, não é? Uma pessoa muito séria e mais uma vez eu friso, uma pessoa honesta, né? Que quando chega na cidade, a gente vai fazer uma pesquisa, ela tem uma aprovação, uma das maiores aprovações do Nordeste. Então isso enriquece a política brasileira, né, Luiz? Ou seja, ela é daquelas pernambucanas que enobrecem o Estado e capazes de transcender com o lado humano, não só com gestão. Veja que eu estou tentando tirar essa questão só da gestão. Nós trabalhamos mais com pessoas. E a capacidade cultural que eu pude atestar durante o nosso cafezinho lá embaixo, ela é enorme e é um diferencial competitivo no nosso estado. Mas quem não conhece a professora Judite Botafogo, como o Marcelo conhece, quem está conhecendo como eu vou passar a conhecer, gostaria de conhecer muito mais, me dê essa oportunidade. Quem é? Qual é um pouco da história de Judite Botafogo? Judite Botafogo é uma menina de engenho. E não é a menina de engenho do literato Juscelino do Rego, não, que era filho do dono. É a menina filha do carreiro, filha do velho Botafogo, que foi carreiro do Engenho Canadá, do saudoso Otávio Gonçalves Guerra, que era primo do nosso saudoso Sérgio Guerra. Perfeito. E a menina de engenho, que passou por uma dificuldade muito grande. Pra você ter uma ideia, Luiz, eu queria dizer que enquanto os nossos filhos hoje chegam às universidades aos 16 anos, 17 anos, esta menina, Judite Botafogo, chegou a fazer o primeiro ano ginasial aos 17 anos. Criada no Engenho Canadá, sendo alfabetizada por uma professora leiga, não era aquela professora habilitada no magistério. Isso a gente teve muito lá atrás, algumas décadas, e eu fui alfabetizada pela saudosa professora Maria das Dores de Andrade Lima. Aprendi a ler muito cedo, mas quando aprendi a ler e escrever, ainda com a famosa Carta de ABC, não era um livro didático como a gente tem hoje, recheado de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos que facilitam a aprendizagem e o ensino. Na minha época era a mesinha, o banco, o lápis, o caderno e a carta de ABC. Mas isso não foi empecilho para que eu pudesse aprender rápido a ler e a escrever. E aos 10 anos não tinha mais o que fazer, nem para onde ir. O nível de escolaridade na escola do engenho já não era mais compatível ao nível de conhecimento que eu tinha adquirido. Juntava-se a escola da escola com a escola da vida, a ciência do campo. Meu pai era um homem do campo. A gente aprendeu vivendo, relacionando o que a gente adquiria de conhecimento com a vida, com o dia a dia. E eu costumo dizer hoje, na qualidade de professora, que a escola da vida ela é tão grande ou talvez maior do que a escola da escola. Daí a necessidade que a gente tem hoje de fazer com que a escola ultrapasse os muros e vá para a rua, vá para a sociedade, vá para o mundo. Isso a gente soma um universo de aprendizagem enorme, imensurável. Não dá para medir. De sorte que dos 10 anos aos 17, eu não pude mais frequentar a escola. Morando no Engenho Canadá, que distava de em torno de 1h30 de tempo para chegar no distrito de Lagoa do Carro, que na época era distrito de Carpina. E aí só no ano de 75, não é? Quando foi construído o primeiro ginásio no distrito de Lagoa do Carro, na época o prefeito de Carpina era o Mael... Ginásio escolar? Ginásio escolar. Perfeito. O prefeito Mael Batista Ramos construiu a primeira escola ginasial em Lagoa do Carro, Jorge Camelo, e eu fui aluna da primeira turma de quinta série. Então eu era a mais velha, aos 17 anos, eu era a negra, aos 17 anos, em tamanho também era maior,
E aí uma juventude verdinha que estava chegando naquela quinta série, eu me destacava e não era pelo conhecimento, era pela estrutura física mesmo, era pela idade, a maturidade era bem maior do que aquela meninada de 12 anos que estava chegando. E lá, Judite ficou até a 8ª série. E chegando à 8ª série foi quando eu me casei. E me casei, graças a Deus, com um homem que também tinha sido do campo, mas que tinha saído e era, na época, montador de linha de alta tensão da Chesf. E nós nos conhecemos, ele de uma comunidade rural, perto da nossa. E eu me casei fazendo a 8ª série e fui fazer o magistério no Colégio das Irmãs Doroteia. Casou aos 20, foi? Aos 21. 21. Aos 21. E fui fazer o magistério. E saí do magistério já com 3 filhos. Os meus 3 filhos, Israel, Ismael e Sleide. E dali eu fui para a UPE. Fiz o primeiro vestibular, passei para letras. Fui fazer letras. E saindo dali da UPE, apaixonada pelo ensino da língua portuguesa, resolvi fazer um curso de especialização em língua portuguesa. Depois me descobri gostando muito da literatura. Resolvi fazer uma segunda especialização em literaturas de expressão portuguesa. E, por fim, chegamos à Universidade Federal de Pernambuco, onde cursamos o mestrado em teoria literária e o doutorado também. E aí eu venho de uma história de escola pública. Com exceção do magistério, que eu fiz no Colégio das Freiras, e não fiz porque eu podia pagar, tive a felicidade, a benevolência de Deus de me casar com um homem que podia pagar, mas logo... Que podia pagar e que queria que a senhora estudasse. Veja, Sim, tem mais essa, sim. porque naquele tempo os homens eram meio assim, e o seu queria que a senhora se especializasse. Mas nós fizemos um pacto, Luiz. Ah, é? Eu tinha um grande sonho. Quando eu era pequena, eu riscava as paredes da Casa Grande, as paredes do engenho, com um pedaço de carvão, e eu saía riscando, escrevendo. E o senhor Otávio Guerra, o saudoso Otávio Guerra, dizia assim para o meu pai, o velho Botafogo: essa menina vai ser professora, mestre. E olha só, foi o que deu. O destino não falhou. E eu me tornei professora. Mas quando nós começamos a namorar, eu fiz um pacto: só me caso depois de professora. Preciso me formar. E aí, o meu saudoso marido, que hoje está na eternidade com Cristo, o Israel Antônio de Santana, ele se comprometeu. Parecia mais, Luiz, aquela história da antiguidade que o homem queria dar a prova e tirava um fio do bigode e colocava lá. E aí ele se comprometeu: não, a gente casa, mas eu lhe prometo que você não para de estudar. E assim honrou o compromisso. E eu fui fazer magistério. E nos 3 anos de magistério tive 3 filhos. Que às vezes eu brinco com eles e digo assim: vocês tinham obrigação de ser inteligentes, que vocês foram gerados na sala de aula. Não é a cada ano do magistério. Eu tive um filho. Saindo dali, nós fomos para a universidade, para o UPE. Depois da universidade, ainda lá, num curso de especialização. E aí, quando eu cheguei ao mestrado, eu já não tinha mais o meu Israel. Ele foi vítima de um acidente quando a gente tinha 10 anos de casado. E eu prossegui a vida para criar os filhos sozinha, eu, Deus e o apoio da minha família. E a minha grande alegria hoje é olhar para trás e dizer que todos foram criados, protegidos, guiados. Hoje o meu filho mais velho faz o doutorado na Universidade de Franca, em São Paulo, faz metade à distância e metade presencial. A minha filha Sleide faz medicina aqui na Nassau. E o meu Ismael, que é louco pela tecnologia, não é? Se prende muito à questão da informática, não quis fazer nenhuma outra carreira, mas aí se detém, apesar de ter começado já 3 cursos superior, e é impregnado por essa questão dos computadores e etc. Mas está sempre atualizado. Mas está sempre atualizado. Que esse é o segmento de todos os tempos, não tem mais jeito. E aí eu sou uma pessoa privilegiada de olhar. Eu tenho hoje 6 netos, 5 meninas e um menino. O meu netinho caçula, o Pedro, tem 3 anos. A minha neta mais velha faz odonto na UPE, no 4º período já. Filha de quem? Filha do Júnior, do mais velho. Certo. Então é uma família que Deus protegeu, guiou, não é? E a gente só tem muito que agradecer. Então, Judite, é isso. 4 décadas de professora, uma enxurrada de alunos
que já passaram pelas nossas mãos, que já passaram, como se diz, pelo nosso partilhar do conhecimento, porque eu acho que quanto mais a gente partilha, mais a gente cresce. Então, se hoje eu pudesse contabilizar o universo de ex-alunos, eu não teria condições, porque tanto na universidade, quanto no ensino médio, quanto no ginásio, e quantos que a gente adquiriu na escola do dia a dia, que não era a escola da escola, que era dar aulas final de semana para quem queria fazer concurso para a polícia, concursos qualquer. Sempre fui uma voluntária do saber e isso fez da gente a professora que eu sou, que se tivesse que começar tudo de novo, eu seria professora outra vez. Professora Judite, veja que eu estou desde cedo te chamando de professora, mas agora eu vou mudar para doutora, né? Doutora Judite, em função do doutorado, Marcelo, porque nem todo médico é doutor. Mas uma professora que é doutora, a gente precisa recomendar que ela é doutora porque tem a formação. Essa fuga do vitimismo. A gente tem muita gente que se vitimiza, que procura os problemas para justificar os seus fracassos, as suas faltas de ação, as suas faltas de ambição. Ficou escancarado aqui para mim e para todo mundo que está nos assistindo que isso não existe no dicionário da Judite Botafogo. Da menina, da mulher, da esposa, da gestora, não tem. Porque terminou uma fala exponencial dizendo: se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. Então, essa determinação, essa perseverança, ela se uniu a quem? Para servir ao público, para colocar a mercê não, mas para colocar à disposição do povo, da população de seu município, que a senhora ficou claro, que ama a sua cidade, Sim. Mas ama muito mais fazer o bem. Sim. Formar pessoas. Diz também na sua fala: eu não tenho mais condições de contabilizar quantos alunos, quantas pessoas eu formei, com um orgulho danado nos seus olhos, que eu estou conseguindo enxergar. Pode ser que as pessoas não consigam. Mas a pergunta importante é: o quanto isso lhe levou a querer fazer mais pela sua cidade? Tem muito mais a fazer ainda? Sim, com certeza. Veja só, o cenário político ele foi consequência exatamente da minha vida de professora no município. No município, eu passei como professora de alfabetização, depois como professora dos anos finais, depois professora do nível médio, depois coordenadora de escola, supervisora, diretora da escola onde eu fui aluna, Perfeito. no Jorge Camelo, depois secretária de educação do meu município, e foi lá nesse viés da educação que, para mim, Luiz, a educação na minha vida, ela é a mola propulsora do meu fazer. Se perguntar hoje a mim quem move a sua gestão, eu vou dizer a educação. E aí alguém poderá, como já me fez essa pergunta, dizer: e as demais áreas? Eu vou dizer: todos giram em torno dela. A educação, para mim, ela é a porta que se abriu e por onde toda a série do conhecimento, da vivência, do bem fazer, ela tem que passar pela porta da educação. E eu não estou falando simplesmente a porta do ensinar a ler e a escrever. Eu estou falando da porta da formação da pessoa como cidadão. Napoleão Bonaparte dizia que a educação começa 20 anos antes de nascer. Como é que pode um negócio desse? Ou seja, alguém pensou em constituir família, tem que pensar em educar. E aí, quando eu coloco a alegria que meus filhos me dão, pelo que estudam, pelo que aprendem, a alegria é muito maior pelo homem que é, pela menina que é, pela moça que é. A alegria é muito maior. Se a leitura e a escrita fosse a condição principal ou primordial para a formação da personalidade do sujeito, a gente não teria tanta gente desregrada com o anel no dedo. Então, o que eu quero falar de uma educação é uma educação que transforma. É uma educação que muda a vida das pessoas. Então, é o saber aliado ao viver.
é o saber que vai formar consciência cidadã. E essa consciência cidadã é o que vai, na nossa gestão, propiciar o cuidado com a cidade, o cuidado com o outro, o servir ao outro, o saber dar o ombro amigo, às vezes até para receber um ombro amigo que quer chorar no seu ombro. É o ser. Há princípios básicos da educação que temos 4 pilares norteadores do ser, que é o aprender. Tudo se move no aprender. O aprender a conhecer é um dos principais pilares de quem faz educação. É o aprender a conviver, e esse é muito importante na política. É o aprender a fazer, e aí é a construção permanente e partilhada. Ninguém faz sozinho, ninguém aprende sozinho. E o último pilar é o que condensa todos os outros e que traz para a gente a condição do ser, que é o aprender a ser. Ora, se para ser eu preciso primeiro aprender a conhecer, a gente só convive bem com as pessoas quando a gente conhece o outro. E a gente só conhece o outro convivendo com ele, é o aprender a conviver. E convivendo com o outro, a gente aprende a fazer. E quando a gente aprende a conhecer, a conviver e a fazer, a gente consegue ser melhor. E é nesse ser que eu me dirijo de dizer da minha preocupação e automaticamente do meu regozijo em ter contribuído para tanta gente que hoje está em outras pairagens, em outros patamares, em outros viés, em outros status sociais, e que a gente olha. Imagina, Luiz, para mim, o que significa chegar em um hospital e me deparar com um médico ex-aluno. Deve ser espetacular. Chegar numa audiência e me deparar com um juiz ex-alunos. Eu já passei por isso. Ou mesmo num trânsito, separado por uma blitz, e quando pego, professora! Isso faz toda a diferença. Isso está muito além do ensino, do letramento. Isso está muito acima e é primordial do ensino, da formação do ser. Eu quero trazer aqui uma reflexão de Rousseau. Rousseau, na sua experiência, ele dizia o seguinte: se eu conseguir levar o conhecimento e lá na frente eu olhar e ver que não me importa se por onde passei e ensinei, se alguém foi médico, juiz, um literato, um diplomata qualquer, outro professor, ele dizia, isso para mim vai importar pouco. O que vai importar mesmo para mim é olhar e saber se o meu aluno, sobretudo, é um homem. E aí, quando ele diz o homem, ele está falando do ser, independente do gênero da pessoa. Então, o que mais me cativa é, no meu cenário político hoje, as pessoas que não votam em mim, mas que me respeitam, as pessoas que não comungam dos meus ideais, mas muito deles ainda olham quando eu passo bom dia, boa tarde, ou diz assim, bom dia, professora, ou ainda diz assim, carinhosamente, mesmo contra talvez a vontade, bom dia, tia. Então, pra gente isso não tem preço. Pra gente esse é o valor maior que está no ser humano. E é por isso que a gente prima. E aí o que a gente traz para cá para colocar isso dentro da política? E aí eu vou colocar o seguinte, quem aprende a ser, consegue ser um político melhor. Num país onde a política em si, a gente olha e vê tão banalizada, não é? Entrar para o cenário político é como se dissesse assim, aqui não é o lugar das pessoas de bem. E se as pessoas de bem não entrarem? Quem é que vai ocupar esses espaços? Não é? Perfeito, então, traz isso, esse princípio da formação, do cuidado, do acolhimento, de colocar-se no lugar do outro, de sentir o que o outro... Isso é obras. Bem fazer são atributos inerentes ao cristão. Você não precisa querer ser político para fazer o bem. Você precisa aprender a fazer o bem como pessoa. Ora, eu tenho uma formação cristã evangélica. Eu sou evangélica desde os primeiros anos da minha vida e criei meus filhos na fé e agradeço muito a gente. Mas não é a religião pela religião. É a formação.
que lhe leva a ter essa consciência. Marcelo Mesquita, nós abrimos o programa falando que teríamos alguém qualificado, preparado, exponencial do Estado. Lembra? Grande contribuição para o Estado e em âmbito nacional, Marcelo. Você que anda muito, que conversa muito, que tem trabalhos em todos os estados da federação, consegue enxergar alguém tão preparado como a nossa Judite Botafogo? Realmente é uma das mulheres mais bem preparadas que eu conheço, né? E hoje ela está inspirada, né? Inspirada, né? Graças a Deus. Para nós isso é muito bom, né? Vocês começaram a me inspirar lá embaixo. Tem coisa melhor do que um podcast como esse. E eu fico imaginando a contribuição que ela poderia dar como uma deputada estadual, como uma secretária estadual, né? Até uma ministra, eu estou falando, não é exagero, mas o preparo dela, ela pode estar em qualquer lugar que quiser, não é? Então, realmente, é um privilégio ter Judite Botafogo no meio de políticos, não é? E um político que se destaca, uma pessoa séria, com a capacidade, um discernimento, não é? Uma serenidade, sabedoria, né? Com princípios éticos, morais e social, realmente é um privilégio. E hoje nós estamos tendo essa felicidade dela estar aqui no podcast da Revista Total Brasil, né? Que hoje, feito você falou, que estamos completando 2 milhões de acesso no Instagram, né? E essa reciprocidade é em função de gente, de pessoas, de personalidades como você. Vou chamar de você nesse fica à momento vontade, especial, fica à vontade. Judite Botafogo. E por que essa deferência do Marcelo nos traz uma referência nacional? Infelizmente, os espaços para as mulheres ainda são muito limitados. Feliz é o homem, como foi o seu esposo, de enxergar isso. Enxergou também uma morenaça, que ele não é besta, né? Quando ela colocou, não, a gente se casa depois que eu me formar. Ele pensou, não, vai aparecer um outro aluno, um professor, um não sei o que, negativo. Vamos amarrar agora e eu garanto que você vai casar. Você vai fazer, seja minha logo, né? Foi a estratégia, né? Não é besta, né? Então, lá atrás já começou a estratégia. Então, eu falei que a gente ia rir de vez em quando. Sim. Mas eu gosto de rir. Isso é importante. Humildade é um ponto fundamental. Marcelo me disse, sua assessoria me disse, alguns amigos já me disseram, de portas abertas é o nome da sua casa, né? Apesar de ter chegado tão longe em comparação com a esmagadora maioria das pessoas que têm dificuldades de vida, não se vitimiza. O que até que ponto ser prefeita por 3 mandatos, ter tamanha representatividade estadual, é uma das dirigentes da AMUP, tem canais de comunicação em todos os segmentos da sociedade. Até que ponto isso subiu a cabeça de Judite Botafogo? Deixa eu te dizer. Lá atrás você colocou da minha trajetória e dizer assim, olha para você e vê que você não se permitiu vitimizar diante das dificuldades, não é? E quando olha para a gente, você é um exemplo de superação. Superar é uma questão de coragem. Superar é uma questão de fé. Se você não acredita em você próprio, você não acredita em mais ninguém. Quem tem vontade de fazer tem que contar que só a vontade já está metade feito. Então, o fato da gente dizer, olha, eu vou perseguir essa meta, eu quero alcançar isso aqui. Às vezes eu brinco, e como eu falo muito, eu também sou professora de escola dominical na minha igreja, e eu digo muito para a juventude lá, eu digo, olha, se você achar que orando e não estudando você vai passar na prova, você está enganado. O papel do Espírito Santo de Deus não é fazer a prova por você, é fazer você lembrar o que você estudou. Então você, de um lado, tem que ter a oração, do outro lado tem que ter a ação. Então essa questão
de vitimizar-se, é dizer assim, mas ninguém olhou para mim, mas eu nunca consegui porque ninguém me deu a mão. Aí eu vou e pergunto assim, Luiz, alguém não lhe deu a mão, mas você deu um passo à frente? Isso depende de você. Você queria Isso dar um depende passo de à você. frente? Ora, há uma expressão bíblica muito interessante, 7:7 do livro de São Mateus, que diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Não é? Batei e abri-se-vos-á. São 3 verbos distintos de ação. Pedir, buscar e bater. Pedir, todo mundo sabe. Buscar, mais pouca ou- gente mais quer ou menos, buscar. Porque buscar significa deslocar-se, partir, significa sacrifício, significa encontrar pedras no meio do caminho e ter que ultrapassar os obstáculos Determinar-se para a chegar. isso, né? Determinação, Isso. vontade, coragem, firmeza. E o bater é a resistência, a persistência, a insistência. Quem bate só para de bater quando a porta se abre. Então, pedir, buscar e bater são 3 verbos de ações distintas que impulsionam, promovem as pessoas que querem chegar. Mas E aí, fundamentais para as conquistas. sim, e aí o que eu olhava? Eu morando em Canadá, não tinha transporte escolar, não tinha nem companhia. Eu saía a pé, Ia sozinha? sozinha. Atravessava o rio, atravessava o canavial. Aos 17 anos, meus pais extremamente preocupados, mas eu preciso chegar lá. Eu preciso. Lagoa do Carro, que vai nos assistir daqui a pouco, não é? Quando esse podcast for publicado, Lagoa do Carro vai ver que o que a gente está dizendo, eu aproveito, me permita, para mandar claro. um alô para minha cidade querida, minha pequena pátria, meu torrão, que eu amo de paixão, Lagoa do Carro. Nasci e me criei ali e hoje tenho uma alegria de dizer que estou dando a contribuição para a minha cidade. Eu disse há pouco tempo aqui que eu estudei numa mesa e num banco e hoje olhar, e me permita fazer essa referência, olhar para as 17 escolas da minha cidade e dizer que tem condições dignas de meu aluno estudar, que eles têm hoje o que eu nunca tive e é meu dever, minha obrigação, porque o povo me colocou lá para fazer isso, para fazer essa diferença. Então eu nunca pude me deter, nunca me permiti, aliás, me deter esse tipo de coisa. Quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, eu vou olhar lá para trás um pouquinho, me permite. Quando eu cheguei no Colégio Santa Cruz, das Irmãs Doroteia, eu era a única que estava vindo de uma escola pública. Eu era a única fora de faixa. Eu era a única negra da sala. Imagina se eu fosse olhar, cada coisa dessa poderia ser um obstáculo. Se a gente transpuser isso para o cenário que a gente vive hoje, e aí me permita fazer essa colocação, inserir isso aqui para não perder, Fique à vontade. para não dar um lápis de podcast é memória seu. e a gente não perder. Imagina quando eu fui candidata a prefeita na minha cidade, sem nunca ter sido nem vereadora. E quem me levou a essa candidatura foi o trabalho da educação. Eu fui impulsionada por professores, colegas, alunos, pela comunidade de um modo geral. Eu tinha saído de uma secretaria de educação. E aí, veja só, mas eu era candidata numa cidade que nunca tinha tido uma mulher prefeita, gerenciada por homens, nunca tinha tido uma negra, e eu não sei, Marcelo, se você tomou conhecimento disso na época, porque o Diário de Pernambuco, Luiz, publicou, eu fui a primeira prefeita negra de Pernambuco, em 2008. Que absurdo, né? Eu fui a primeira prefeita negra do meu estado. Tinha aquelas morenas, claras e etc., mas negra, legitimamente que negra. se assumia negra. Sim. Tá? E a gente sabe que nosso país não é um país de raça pura. Ninguém é 100% negro, nem 100% branco. Nós somos um país de mestiços. Não é? A miscigenação nesse país é a marca da gente. Graças a Deus por isso. Mas eu sou negra de verdade, filho de negros. E aí, eu fui a primeira prefeita negra do meu estado. Agora imagina, Luiz, eu entrando como a primeira mulher, uma mulher negra, uma mulher viúva, que não faltou quem me dissesse, mas rapaz, vai tirar a prefeitura da mão de um homem para colocar na mão de uma mulher que não tem nem um marido para ajudar, como se os neurônios da gente fossem capitalizados, não é? Pelo outro lado que compõe a nossa cara metade.
E ainda por cima, deixa eu te dizer, a quarta colocação. E ainda é crente. Lagoa do Carro é uma cidade extremamente tradicional, religiosa. Nós temos uma festa da padroeira quase tricentenária. Quando Carpina nem existia, já tinha lá uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora da Soledade. E ainda dizia assim, vai acabar com a festa da padroeira, não vai ter festa de rua, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Quem fez as melhores festas da padroeira em Lagoa do Carro foi a nossa gestão e a gestão do meu irmão Botafogo, que passou por lá 8 anos também. E hoje é prefeito de Carpina. Então, deixa eu te dizer, preconceitos, discriminações, a questão de preconceituar, e a própria palavra já diz, é você fazer o juízo de valor antes de conhecer, antes de conviver, antes de fazer. Isso, se disserem que o nosso país trabalha-se muito contra isso, mas não é um país dos preconceitos, não, é uma inverdade. Continua sendo, embora cada um de nós, todo dia com o nosso fazer, vá combatendo isso. Escola, família, igreja, social, todo mundo combatendo. Mas não deixa de ser um país cheio de preconceitos. E aí eu vou te dar um exemplo, me permite, mais uma vez, porque acho que é uma história de vida que a gente está tratando aqui. E a gente enriquece nossa conversa em função disso. Fica à vontade. Veja, eu tenho uma amiga, tinha um filho internado num colégio, lá em Santa Maria, se não me engano, não, em Belém de Maria. Tá. Em Belém de Maria. E ela colocou o filho lá, ela tinha um filho adotivo, e ela colocou o filho lá, e o menino era pequeno, na linha de 10 anos, colocou no internato, ela queria dar o melhor, ela tinha adotado esse filho, fazia apenas 5 anos, já tinha pego com 5 anos de idade. Mas o menino não estava rendendo, não estava aprendendo, e essa coisa toda. A escola convidou a mãe para buscar o filho de volta. Tá? E eu fui com a mãe lá. Eu era secretária de educação do meu município. Você não imagina que sentado numa mesa, como nós estamos aqui, o diretor do estabelecimento, quando a mãe chegou, ele se virou para mim e disse assim, a senhora é a babá da criança? Dentro de um ambiente de educação, um homem de formação, uma escola privada, de nome, renomada naquela região, olha para mim e diz assim, a senhora é a babá da criança? E aí eu ri e disse assim para ele, não senhor, mas uma coisa eu lhe garanto, se eu tivesse sido a babá dele, ele não estaria interno aqui. Entende? Perfeito. Então, essa coisa do preconceito, ela existe. Quantas vezes eu fui já ministrar uma palestra e todo mundo está esperando o palestrante? Ó, nós conhecemos nessa primeira fase agora, né, nesse primeiro momento do podcast, a professora, a doutora, a prefeita, a mãe Judite Botafogo. Agora, é importante que nós conheçamos, e essa sua última fala ela nos ajuda a proporcionar e impulsionar isso, a cidade Lagoa do Carro, Pernambuco. Né? Como é Lagoa do Carro? Qual é a vocação econômica de Lagoa do Carro? Nos apresente um pouquinho o município. Falei tanto de mim, não é, Luiz? Não. Agora eu preciso falar da Isso cidade. não. Isso, eu que lembrei, quando a senhora olhou para a câmera, Isso. Vou falar com os meus agora, viu? Eu estou entendendo. Ou seja, Luiz, fale sobre minha cidade. Eu entendi o recado. Provocação, né? Pronto. Me explique como é a vocação econômica, tudo que puder falar, com esse orgulho que eu estou vendo. É, verdade. Lagoa do Carro tem 32 anos de emancipada. Pertencia à Carpina. E eu tenho a alegria de ter participado da luta pela emancipação dela. Já era professora e lutamos lá, entramos numa campanha para que houvesse um plebiscito e Lagoa do Carro pudesse se tornar cidade. Lagoa do Carro é uma cidade pequena, devia ter hoje mais de 20 mil habitantes. Com essa nova avaliação do IBGE, muitas cidades perderam. Certo. Nós também perdemos mais de 1.000 habitantes. Hoje Lagoa do Carro versa em torno de 18 mil habitantes. E aí, o que é Lagoa do Carro, o que tem, o que oferece, porque a gente vive tão bem lá. É uma cidade pequena, felizarda em ser cortada, banhada por 2 rios. A antiga barragem do Carpina,
é lá. Hoje não se chama mais Barragem do Carpina, é Barragem de Lagoa do Carro, não é? Isso foi criado uma lei, um projeto de lei, inclusive, encabeçado pela deputada Simone Santana, sancionado pelo governador Paulo Câmara na época, lá na barragem, na Agrovila, certo. E hoje é Barragem de Lagoa do Carro. Aproveita e manda um alô para todo mundo lá da Agrovila da barragem. E aí, o que acontece? Lagoa do Carro, ela tá na zona da mata, não é? Já ali chegando a Limoeiro, entrando já um pouquinho, quase que no clima do Agreste, não é? Setentrional, mas é uma cidade de muitas vocações, tá? E por que de muitas vocações? Apesar de ser agropecuária, mas a gente tem lá uma vocação para culinária muito grande. Nós temos um polo gastronômico, em média de 12 bares, restaurantes, todo muito simples, mas de um tempero espetacular. E eu aproveito, Marcelo já conhece, eu aproveito para convidar você. Meu sonho de infância, esse corpinho aqui, a senhora sabe que não come pouco não, viu? Então, se prepare. Eu que me coloco como garota propaganda da minha cidade. Maravilha. Então vai para lá, porque o cardápio é o melhor de todos. Podemos ir, Marcelo, sábado? Não, tá convidado. Me avisa para que eu possa acompanhar. Tivemos agora há pouco o Dia do Empreendedor Rural e diz quem estava com a gente. O mestre César Santos fazendo prato com tilápia lá na comunidade de Barro Preto. Mas, rapaz, você sabia disso? Não. Pois é. O César Santos esteve com a gente o mês passado. Passou um dia na comunidade mostrando como trabalhar o tempero e como trabalhar a tilápia numa dimensão que a gente ficou estupefato em acompanhar aquilo. Eu assisti toda a aula show. Maravilha. Apesar de não ser boa cozinheira, mas assisti. Pois bem, e diante disso a gente tem essa coisa muito vasta da culinária, certo. Tá? Então, da criação de bovinos, caprinos, suínos, equinos também, mas aí o consumo de carneiros na brasa, no restaurante, do bode, da buchada. Podíamos antecipar sábado para amanhã. Se eu falar mais um pouquinho, ele quer tomar café lá hoje. O podcast e vai tomar café. Entende? Da galinha caipira, que é o carro-chefe dos pratos lá, entendeu? Maltrata, do camarão, entendeu? Até da buchada de peixe. Também se tem lá, viu? A buchada de peixe, feita com a carne do peixe. Tem a carne de sol preparada numa melhor qualidade. Então, uma diversidade muito grande. Do pirão de capão a charque da picanha. Topa? Que horas a gente pode terminar o programa? Dá pra gente acabar agora aí, porque a senhora tá me machucando, maltratando. Eu sei que... Então, olha, esse é um dos segmentos culturais da cidade e econômico, que é, na verdade, a culinária. Um amigo, Sim. sem querer atrapalhar, eu sei que a senhora deve chegar nessa informação, me disse, olha, a melhor cachaça que eu tomei foi naquela região. Ele não disse exatamente Lagoa do Carro. Tem isso também? Lá tem o Museu da Cachaça. Ah. Lá tem o Museu da Cachaça, que por 2 vezes entrou no Guinness como o maior do mundo. Lamentavelmente, perdemos o dono, o Moisés de Moura, que não bebia, tinha um museu, mas nunca bebeu. Mas cultivava. Mas cultivava, e até hoje o museu está lá, representa bem o nosso município. A nossa tapeçaria, que é a nossa identidade maior. Lagoa do Carro é a terra do tapete. Os nossos tapetes artesanais estão hoje até fora do país. Está na dimensão, não é, desse país inteiro até fora dele. E o que é que acontece com o tapete que poderia ser uma alavanca econômica do município? Ainda mais. E ainda mais. E a gente não consegue numa dimensão maior, dada a matéria-prima ser de alto custo. Então, temos a nossa Associação das Tapeceiras, a gente participa, e eu digo a gente, que eu também faço tapete, a gente participa das feiras, a FENEARTE, a Lagoa do Carro se coloca aqui com 4 estandes para poder apontar tapete, tanto da associação como da cooperativa, como o estande que a prefeitura faz a aquisição e doa para outros artesãos, além do bordado, do tricô, do crochê,
tá certo? Tem uma série de coisas, do fabrico de bonecas de pano, a gente também tem lá, do artesanato em palha de bananeira, a cestaria, você precisa conhecer a cestaria de Lagoa do Carro. Você chega no mercado de São José, aqui em Recife, você vai encontrar um monte de cesta de vime, de abajus, de baús, de tanta coisa. É lá na nossa Lagoa do Carro. Nosso amigo Wilson, lá em Ventenas, grande produtor de cesta e que gera uma alternativa de renda muito interessante, que as pessoas pegam o material e fabricam em casa e depois vai lá e deposita. O irmão Lima, da cestaria. Irmão Lima, coisa boa ter o senhor produzindo aí em Lagoa do Carro, gerando oportunidade de rendas, emprego para as pessoas. O nosso comércio é pequeno, o comércio é limitado, não é? Mas a gente tem a grande produção de ovos do Kumamoto. A Granja Kumamoto tem uma produção invejável, não é? E a linha Kumamoto lá, tanto tem a produção de ovos, não é? Como tem supermercado e tem o home center, material de construção, e aí vem outros, o Moreal, o Preço Real. Então são comerciantes que começaram a empreender, o JM, começaram a empreender em Lagoa do Carro e gerar emprego e oportunidades para as pessoas. Temos a cerâmica Campo Alegre, do nosso amigo Eduardo Sequinho, a quem a gente também manda um abraço, que tem mais de 250 empregados lá. Diretos, na produção de tijolos, não é? E aí, fora o que a gente vai tendo, outros empreendedores dentro do município, com a fábrica de telha, do nosso amigo Afonso. Então tem essa coisa toda. Então, a economia lá é muito diversificada. Muito diversificada. Cana-de-açúcar a gente tem pouco, mas tem. A agricultura familiar é o nosso forte. Então, a gente consegue mandar muito aqui para o Ceasa, não é? Limão, abacaxi. Nós somos produtores de abacaxi. E me permita dizer, os melhores, mais doces abacaxi são de Campo Alegre, da nossa... Eu vou te fazer, Luiz, como quando Jesus estava andando e encontrado Natanael, de onde ele é, de Nazaré. E de Nazaré pode sair alguma coisa boa, e Natanael disse, vem ver. Aí eu vou te dizer, de Lagoa do Carro tem essas coisas boas, vai ver, Luiz. Olha, eu estou surpreso. Sim. Porque quando você diz assim, a população, 18 mil habitantes, aí você diz, deve ser porque o meu bairro lá em Serra Talhada, Alto Bom Jesus, tem 35. Imagina, é maior do que a minha cidade. Aí você fica assim, mas o Marcelo aqui não, você vai conhecer uma pessoa que é uma apaixonada pela sua cidade. Tal. É isso que eu estou vendo aqui. Então, esses 12 anos, 4 mais 8, a cidade cresceu muito pelo que nós levantamos, apuramos. Vários loteamentos. Pronto. Há uma possibilidade real, há um interesse seu em dar continuidade. Pessoas do grupo estarão disponíveis, estarão aí dispostas a abraçar esse projeto, a continuar na sua cidade, na Lagoa do Carro? Sim, é um imperativo de justiça que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Luiz, se há um problema nesse país, chama-se a descontinuidade. A descontinuidade faz você, na ambição desmedida de alguns, querer apagar a memória de alguém e dizer começa do zero porque o nome tem que ser feito ao meu. Isso é muito ruim. A gente não faz na cidade pra gente, a gente faz pra cidade. Perfeito. Nada que o prefeito faça é para o prefeito. Agora, na minha cidade tem um diferencial. É que Judite, sendo prefeito ou não sendo prefeito, é munícipe. E quem chega para dizer, eu vim para aqui para exercer a função e logo depois vou embora, não tem esse sentimento. Mas para o torrão que é nosso, o sentimento é outro. Eu já estive do lado de que ganha e do lado que perde. E para mim não fez diferença nenhuma estar na minha cidade porque eu não era prefeita. Muito pelo contrário, aí eu me senti como agente fiscalizador. Eu preciso estar lá para cobrar. Eu já tive um prefeito irmão por 8 anos, e tive prefeitos amigos, e tive prefeitos também da oposição, que eu digo, não são inimigos, temos paz com todos. São prefeitos que estão num bloco de oposição às nossas metas, aos nossos ideais. Mas o meu dever enquanto cidadão é querer o melhor para a minha cidade. E aí, se nós estamos fazendo um trabalho,
O povo nos confiou. E aí eu não preciso referendar, porque se não confiasse eu não estava reeleita. Perfeito. E quando eu perdi em 2012, por uma fatia ínfima de votos, não demorou muito tempo para as pessoas estarem dizendo: volta, Judite. Você colocou lá atrás a história Casa de Portas Abertas. Deixa eu te colocar uma coisa aqui e colocar para todo mundo que vai estar curtindo a gente, escutando a gente depois. Uma das piores coisas no ser humano é você ter vindo de baixo, saber o que é passar fome, saber o que é andar descalço, o que é andar a pé, saber o que é carregar uma lata d'água na cabeça, como eu carreguei a vida toda. No dia do meu casamento, o almoço era de meio-dia, 11 horas, eu ainda estava indo buscar uma lata d'água na cabeça, no açude, perto de casa, para tomar banho. Então, você passar por tudo isso e depois querer subir num pedestal e olhar inferiorizando quem está embaixo, é falta de tudo, inclusive de Deus na vida. E aí eu te digo, se alguém tem que subir em algum pedestal, que suba para olhar de cima e reconhecer quantas mãos estão embaixo que lhe ajudaram a subir. Muito bom, muito bom. Essa reflexão aí, veja, ela não só serve para o lagoense no carro, ela serve como exemplo, e a gente tem puxado essa ideia, veja. Eu entendi que o lagoense, ele não tem motivo algum para não dar continuidade, Marcelo, a esse projeto, que não é um projeto da Judite Botafogo. Não. É um projeto e um planejamento para a sua cidade, para uma entusiasta. E para uma cidade, como eu dizia, que tem diversas vocações, que não tem uma dependência só. Precisa só potencializar todas para que a cidade passe de 18 para 36, para 72 mil habitantes, que o potencial tem. É isso, Marcelo? É isso mesmo. E tudo que Judite está falando, eu assino embaixo, porque realmente ela é isso aí, entendeu, Luiz? É uma pessoa séria, capacitada. E Lagoa do Carro é uma das cidades mais bonitas de Pernambuco, né? Bem pertinho do Recife, uma cidade com pessoas maravilhosas e quem tem tudo para dar continuidade ao trabalho dela, né? Quem ela indicar, com certeza será eleito, não é? Porque Judite é uma das prefeitas mais bem avaliadas do Nordeste. Bem avaliada e bem informada. Que isso é uma diferença. Preparada. Então, se eu tivesse, e a gente está chegando já ao final dessa participação, mas essa é uma opinião do Luiz Barbosa. Eu gostaria muito, muito que Pernambuco e que o Brasil tivessem perfis à frente das prefeituras, como gestores públicos, semelhantes, pelo menos, ao seu. Eu nem vou cobrar a determinação, que é o mais difícil. Eu nem vou cobrar a vitimização exacerbada, que também é mais difícil. Mas a capacitação, ela é possível. Sim. Então, o seu jeito de fazer as coisas, seu jeito de enxergar, a sua gratidão por quem lhe ajudou, e a senhora falou aí do Sérgio Guerra, de Fulano Guerra, do seu falecido marido, falou de pessoas, olhou para a câmera, agradeceu a empresários da cidade, a empreendedores. Isso é humildade, de novo falando. Então, professora Judite, Pernambuco precisa de muito mais dos seus trabalhos. Lagoa do Carro certamente vai reconhecer, como o Marcelo disse, mas o conselho, o pedido que eu lhe faço, além de Lagoa do Carro, enxergue Pernambuco, pense no estado. Tem muita gente de muitas cidades que gostariam de lhe conhecer, que gostariam de ter parte de sua história contada. Eu lhe digo isso como palestrante, já não lhe digo como professor. Obrigado. Eu sou um palestrante que gosto de fazer, porque inclusive a remuneração é melhor do que professor, Sim, infelizmente. é Ela verdade. sabe disso. Então, nessa parte final, o que é que eu deixei de perguntar? O que é que a senhora gostaria de pontuar, de enfatizar? Eu repito pela quinta vez, este podcast, este programa, como queiram, é seu. É seu. Obrigado. Fique à vontade.
Eu comecei dizendo que não admito, na minha concepção de vida, de ser, que alguém que tenha vindo de baixo não tenha sensibilidade de olhar para os que mais precisam. É dever de todo mundo, mas quem sentiu na pele, e quem vem de onde eu vim, e tantos como eu, que vieram de uma realidade pesada, muitos até cruéis. Eu não digo cruel porque eu vim de uma família fundamentada na força da fé e do trabalho. Mas outros nem família tiveram que pudesse dar esse sustentáculo. E aí Deus permite a gente chegar no lugar onde a gente pode servir e a gente encolher as mãos. Eu não consigo, Luiz, abrir a minha porta de manhã, que graças a Deus minha casa é muito visitada, e ter 15, 20, 30 pessoas e eu não convidar para tomar café. Sei lá que quem veio e falou comigo se tomou café antes de vir. E se não precisa, pelo menos me dá a alegria da companhia, de sentar à mesa e a gente poder bater um papo. Então, a minha vida é assim, a minha casa é uma extensão da casa do povo. Quando você diz assim, Lagoa do Carro, a gente sabe que os dois lados da moeda na política eles existem, e eles existem evidentemente. Então é claro que a gente vai ter lá um grupo, e tem um grupo de oposição, mas eu digo o seguinte, contra a força do trabalho não existe defesa. Quando nós olhamos para a nossa cidade pequena, e eu vou fazendo o fechamento da fala em virtude do tempo, quando a gente olha para a cidade e que ela não atrai grandes investidores que querem e precisam de grandes áreas para se instalarem e que precisam de, na verdade, de um apoio, de um incentivo fiscal e que muitas vezes a condição que a gente oferece não atrai grandes investidores, quem sabe fazer o bem não faz peca. Para onde nós enveredamos, onde a gente conseguiu focar. E aqui eu vou olhar bem para o meu povo, olhar bem para a minha cidade. Hoje, Lagoa do Carro tem, Luiz, em média de 800 microempreendedores individuais formalizados. Ou seja, é o homem do pastel, da tapioca, que eu quero aproveitar e te dizer que nós temos a melhor e a mais variada tapioca em Lagoa do Carro. Tem vaga no seu carro na volta agora? Tem. Pronto, então Vim eu, o motorista e o meu assessor, e a gente cabe mais dois. Já levo você e Marcelo. Para comer a melhor tapioca que Lagoa do Carro tem na Praça da Alimentação. Até o taco mexicano a gente tem lá, coisa que pouca gente faz. Então veja só. Então esse incentivo aos microempreendedores também é um produto, é um projeto é um de sua ponto gestão. da gestão. Maravilha. Quando nós abrimos a sala do empreendedor, 800, é isso mesmo? 800 já deve passar disso. Microempreendedores formalizados. Hoje o Banco do Nordeste, que é nosso parceiro, investe em torno de 4 milhões no município por ano, com o pequeno empreendedor. É o da tapioca, é o do sorvete, é o do bolo de rolo, do bolo de noiva, do bolo de macaxeira, do arrumadinho, do espetinho, da feijoada, do bordado, do tricô, do crochê, da cestaria, do homem que está criando o cabrito, que está criando o suíno para vender, para fazer a carne, etc e tal. Então veja, o que nós fizemos? E aí eu vou trazer a imagem da minha cidade, e Marcelo vai lembrar disso. Quando ele visitava a cidade da gente, acho que há uns 8 anos atrás, você encontrava, Marcelo, um monte de barracas na rua. Era um guarda-chuva armado e uma mesinha debaixo vendendo alguma coisa. Era uma de lona, era uma de brasilite, era um trailer, o cara empurrando e etc e tal. E era uma imagem que realmente não era bonita. Para o urbanismo da cidade, não era bonita a imagem. Parecia mais uma feira livre. De certa forma, pouco humanizada. Isso. E aí não vem simplesmente a questão da imagem. Vem a questão da saúde pública. O cara tá lá fazendo pastel. O que tem ao lado da mesa dele? É uma vasilha com água para ele lavar a mão, vir de novo, lava a mão de novo naquela mesma água, ou joga água no chão e vai pro centro da cidade. É o cara que tomava cervejinha na barraca e ia fazer suas necessidades no pé do muro e a cidade amanhecia fedentina no outro dia. O que nós fizemos? Nós criamos um projeto, construímos uma praça de alimentação, tiramos todas as barracas do meio da rua, todas as barracas de porta de escola, e hoje está todo mundo num ambiente digno, bonito, com banheiros públicos, com TV, com internet, para funcionar, vendendo seu produto do inverno ao verão.
Quando nós construímos a primeira praça de alimentação, tiramos 15 barracas do meio da rua. Limpamos. A visibilidade da praça se deu outra. Depois disso, a gente começou a ter o grande pedido por mais um espaço para comercializar. Qual era a exigência? Se tornar um pequeno empreendedor formalizado. E aí a gente tem lá o Sebrae, que é o nosso grande parceiro, dando curso, ensinando a comprar, ensinando a vender, ensinando a comercializar. Fizemos 2 feiras GEPs com os alunos para mostrar, na verdade, a prática do saber comprar e vender. E aí, hoje eu estou reformando o mercado público, vai ter mais 10 pontos de comercialização no mercado, 10 pequenas lojas na parte externa. Estou na entrada da cidade fazendo mais 12 quiosques, 12 pontos comerciais, onde tinha uma barraca, a gente saiu tirando a barraca de zinco e etc. E fazendo... Aí é um ambiente... Isso impulsiona o turismo. Impulsiona. Brincadeiras à parte, eu sei que seu convite é verdadeiro. Sim. Eu estou aqui já pensando, peraí, por que eu não pego minha família? A gente foi esses dias ali em Bezerros. Também não Passou em Lagoa do Carro. Não, a gente foi lá porque meu filho ia cantar lá e a gente aproveitou e ficou lá, naquele ponto alto, né? Serra Negra. Eu não ia dizer não para não... Mas eu conheço. Veja, eu não tenho a Serra Negra, mas tem um mirante da barragem que é bem atrativo. Então, todo esse conjunto da obra... Não brinque não, que eu arrumo motivo para você ir. Não, já tem um motivo, além do seu convite. Eu quero dizer o seguinte, você tem a questão gastronômica, sim, tapeçaria, que na realidade... Artesanato como um todo. Isso. Tem a questão da cachaça que eu não bebo, mas eu sou... Meu primeiro programa, no final eu vou contar a história dessa camisa aqui, mas meu primeiro programa lá em Manaus... foi num alambique, e que é muito longe do que tem, do potencial que tem Lagoa do Carro. Sim. Então, esse conjunto da obra certamente vai atrair muitos investidores e turistas. Então, portanto, o próximo gestor, que eu espero que seja do seu grupo, eu também espero, ele vai usufruir bastante desse planejamento de agora. Essa é a ideia? É verdade. É o problema da continuidade para poder acelerar os passos. Uma coisa, olha, o meu sucessor ele vai encontrar 95% das escolas em condições dignas de funcionamento. Toda a minha escola na base rural, e olha que não são poucas, eu tenho 11 comunidades rurais, todas as minhas escolas estão reformadas. E quando eu vivi o primeiro momento... Você sabe que no campo tem muitos pardais. Sim. Então você chegava na escola e as bancas dos meninos estavam todas cheias de cocô de pardal. Acabou-se esse tempo. As escolas são forradas, as escolas todas são na cerâmica, piso e parede até 1,60 m. Todas as cozinhas são dignas, todos os banheiros são dignos, todas as salas são refrigeradas. Quem não tem biblioteca tem sala de leitura. Quem tem pequenininhos tem brinquedoteca. Nós entregamos agora uma creche, não é, em uma parceria com o governo federal, não é, do FNDE, uma obra de 2,5 milhões, com capacidade para 400 crianças, em tempo, inclusive, grande parte dela em tempo integral. Então, e aí você diz, por que 95%? Ou talvez um pouquinho mais? Porque eu tenho ainda 4 prédios onde funcionam creches e etc., que não são prédios públicos, e eu não pude fazer uma coisa grande, uma reforma grande e etc. e tal. Mas se fosse, estaria feito. Então, a gente vai deixar toda a nossa rede de ensino bem estruturada, tá? Eu estou terminando agora o 8º ano dessa segunda etapa e estou concluindo a 8ª praça, onde tinha um ponto de lixo no centro da cidade, a gente transformou numa praça. E aí eu volto para o viés da educação. Não é simplesmente porque ia ficar o local bonito. Quando você ilumina melhor, você garante mais segurança. Quando você cria um espaço desse, é um espaço de convivência, é uma roda de amigos que passam a estar lá. Você ajuda no cuidado com a limpeza da cidade. Então, o urbanismo, quando você vai fazer a praça ali, você tira o esgoto, você está contribuindo, o saneamento é uma questão de saúde pública. Então, você vai pensando num ambiente que depois você olha para lá, olha quanta contribuição foi dada. Me lembro que a última praça que eu fui inaugurar, uma praça pequena, mas muito bonitinha, numa área pequena também, dentro de um bairro, e quando no dia da inauguração as lixeiras não tinham chegado ainda, não deu tempo a encomenda que eu fiz, e quando eu cheguei lá, a reivindicação dos moradores do entorno da praça foi: a senhora esqueceu a lixeira, dona Judite? Ou seja,
que é isso? Isso é um cuidado, é um princípio do zelo, da limpeza, é um princípio educativo. E que a população está em sintonia. Exatamente. Professora, prefeita, doutora Judite Botafogo, a senhora viu o alarme agora há pouco. Isso é o alarme que nós Dizendo, estamos... vocês trouxeram para cá uma mulher que fala muito, é hora de parar. Não, veja. Eu nunca falei tão pouco. Falador é aqui, não falar às vezes eu gosto de conversar, porque eu tinha muito a aprender. E eu quero puxar essa conclusão do programa. Hoje eu aprendi como poucas vezes na minha vida. Hoje eu tive uma inspiração de uma pessoa. Eu quero tirar a prefeita. A prefeita é consequência de uma vida de determinação, de aprendizado e de vontade de fazer mais pelo próximo. E por sorte dos lagoenses, né? Isso. Lagoenses do carro, a Judite Botafogo, ou Judite de Lagoa do Carro, é prefeita dessa cidade. Quem dera as cidades de Pernambuco tivessem uma Judite com essa vontade, com esse conhecimento, com essa coragem de desbravar. E quando eu falo que é inspiração, eu não estou exagerando. Então, eu disse ainda há pouco, essa camisa, ela hoje está fazendo 20 anos. 20 anos está no meu guarda-roupa e eu só visto em datas especiais. Eu tive um programa chamado Negócios da Amazônia, lá em Manaus, pela Rede Amazônica de Rádio e Televisão, e eu fiz meu primeiro programa com ela. Hoje é o primeiro mês do podcast, nós chegamos a 2 milhões de visualizações, tivemos aqui uma inspiração para a vida de qualquer pessoa, Judite Botafogo. Então, você, lagoense do carro, não perca a oportunidade de dar sequência por tantos anos que isso for possível. Nós recomendamos. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado principalmente pelas mensagens de apoio e de motivação para o podcast Revista Total Brasil. Até o próximo episódio.